Boa noite, meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre as alianças bíblicas. Hoje veremos a terceira aliança, que se encontra ali em Gênesis capítulo 6 a 9. Nós teremos que recapitular um pouco, obviamente, a história, porque precisamos perceber o ponto de relação entre a aliança com Adão, em Gênesis 3, e a aliança com Noé. Mas para isso nós vamos orar ao Senhor e vamos então para o texto bíblico. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome para sempre. Tu és Deus e não há outro igual a ti, não há ninguém além de ti. E nós te louvamos, Senhor, de forma que queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Tuas maravilhas, teu amor, tua misericórdia, tua graça. Agradecer porque o Senhor é fiel à tua palavra e cumpre tudo o que diz. De forma que nós temos como descansar em ti, em tuas promessas. Nos ajude a compreender a tua palavra e aplicar à nossa vida tudo o que o Senhor nos ensina. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, então, nós já vimos em Gênesis 3,15, que Deus fez uma aliança com o homem e a mulher após a queda, mostrando sua graça, sua bondade, sua misericórdia. A promessa que ele fez para o homem e a mulher é a seguinte: disse Deus, porém inimizade entre ti e a mulher, falando da serpente, né? Porque essa promessa se dirige, é feita dentro do contexto da maldição dada à serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A palavra é dirigida à serpente, mas a promessa de salvação se dirige ao homem e à mulher. Observe que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. E nós, como vamos até inclusive citar ainda, sabemos que Jesus Cristo é aquele que pisou a cabeça da serpente. É sobre ele que o texto bíblico se refere. Então, e Deus fez uma aliança com os descendentes. Deus fez uma aliança com os descendentes deles, os descendentes do homem e da mulher, de tal modo que eles pudessem esperar uma redenção graciosa da parte de Deus. Adão e Eva deveriam aguardar a redenção graciosa da parte do Senhor. A promessa do Senhor, lá em Gênesis 3,15, diz respeito aos filhos de Deus. Essa descendência, ela guardaria o Redentor, ela guardaria o Salvador. E nós, lá em Lucas capítulo 3, versículo 38, vemos que é exatamente assim que Deus chama, a palavra de Deus chama Adão. Diz o texto que Adão é filho de Deus. Então, a ideia dos filhos de Deus, como aqueles que são descendentes de uma genealogia que caminha com o Senhor. É nessa genealogia que caminha com o Senhor que a promessa da redenção se cumpriria, que a palavra de Deus se cumpriria. Então, e segundo a palavra de Deus, surgem duas descendências. Nós acabamos de ler. Ele fala da descendência da serpente e da descendência da mulher. No caso ali de Adão e Eva. Descendências completamente distintas. Para vermos essa descendência completamente, inclusive, distinta, nós só precisamos ir para o capítulo 4 de Gênesis, quando nos diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado?
por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o que acontece? Observe que nasce duas pessoas, dois homens. Nasce Caim e nasce Abel. E observe que eles são bastante distintos no seu relacionamento com Deus. Nós já temos, portanto, ali em Abel, um homem de Deus que tem prazer em agradar ao Senhor. Veja que o texto faz questão de dizer que Deus se agradou tanto da oferta de Abel quanto dele. Então, tanto que Abel ofereceu, porque ele ofereceu das primícias do seu rebanho e da gordura deste, então sacrifício. Isso é uma indicação de que a remissão dos pecados só acontece por derramamento de sangue, mas também do próprio Abel, e que indica o coração dele, o modo como ele faz aquilo, agradou a Deus, Deus que conhece o coração, como Deus conhece o coração de Caim também. E Deus fala, né? Por que estás irado? Né? Por que você está desse jeito? Deus conhece ambos. Caim é um homem invejoso e mau que ama a si mesmo. Observe que quanto Abel dar ao Senhor o melhor, Caim dar algo que ele entende que Deus aceitaria. E quando ele é rejeitado, e Deus diz assim, se você fizer o que é certo, será aceito. Se Caim tivesse realmente o interesse de agradar a Deus, ele diria assim, sim, Senhor, me perdoe, eu não dei exatamente o que o Senhor queria. Talvez também não tenha dado do coração como o Senhor queria. E ele poderia ter trazido ao Senhor a oferta certa, né? Ele traria, a partir de então, do rebanho também, porque é este o culto que Deus quer, um culto fundamentado no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ali já está a figura disso, e daria com alegria. Mas Caim, ele simplesmente não se agrada daquilo que Deus falou para ele. Né? E a malignidade da descendência perversa é revelada exatamente já ali na relação entre Caim e Abel. Veja que coisa interessante. Deus falou para a serpente que poria inimizade entre ela e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Pouco tempo depois já aparece Caim e Abel. E nessa relação Caim e Abel, nós temos já a revelação dessa descendência maligna. Veja, se nós continuarmos o texto, capítulo 4, agora versículo 8, diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando ele no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito. Veja que ele amaldiçoa a Caim. A serpente também foi amaldiçoada. Quando Deus, em versículo 14, se dirigiu à serpente e disse, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais. Então, Caim também é amaldiçoado. Observe a semelhança. Ele, então, mostra aquela descendência maligna que pouco tempo antes havia sido revelada, havia sido falada. Aquela descendência que estaria em confronto com a descendência do povo do Senhor. Então, pouco tempo se cumpre já, se mostra o cumprimento daquilo que Deus havia dito em Gênesis capítulo 3. E aí, obviamente, morreu o Abel, ficou apenas o Caim. E quem é que vai dar sequência, né, na descendência do povo de Deus? E acabou-se então a esperança. Ali poderia se pensar, a esperança de salvação foi por água abaixo. Mas Deus providencia a esperança de salvação continuar. Deus providencia que haja outro descendente em lugar de Abel. Tanto que quando nós chegamos no texto de Gênesis 4 ainda, versículo de número 25, diz, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela,
Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Interessante essa ideia de outro em lugar de. A ideia é que realmente Sete é uma providência de Deus no lugar de Abel. Por quê? Porque era por meio de Abel que Deus suscitaria a salvação. Seria a ideia. Era por meio de um homem de Deus, alguém que amasse a Deus, a salvação viria por alguém assim. Então o que acontece? Caim vai lá e mata. Lembre-se que Herodes tentou matar Jesus. Por quê? Porque Satanás estava tentando impedir que o Salvador viesse ao mundo. Provavelmente, essa foi a mesma ideia em que aconteceu ali em Caim e Abel. A ideia de que, opa, o Salvador deve vir por Abel. Abel é um homem de Deus. Abel é alguém que agrada a Deus. E é provável que seja por ali. E ele, o que ele faz? Ele mata as possibilidades de que Deus traga a salvação por meio de um descendente de alguém que anda com Deus. Só que aí Deus providencia. Veja que Deus jamais pode ser frustrado. Ele providencia alguém no lugar. E aí nasce Sete. E ao nascer Sete, outra vez aparece aquela divisão de descendências. Nós vamos encontrar no capítulo 4 e 5 uma distinção muito clara de duas descendências. Observe, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Observe que ele começa a contar a descendência de Caim. Mas não apenas os nomes, mas as práticas. Como eram as atitudes, as práticas, o modo de viver, a sociedade formada pelo homem Caim, um homem amaldiçoado, um homem pecador, que simplesmente segue o rumo de seu próprio coração. Continuando, Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Veja o orgulho, um homem que tem orgulho de suas próprias conquistas, né? A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. Opa, peraí, outro problema. O homem inventa a poligamia. Bem cedinho, já começa a distorcer a formação da família. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Observe que em nenhum momento aparece e nem aparecerá o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, mas aparecerá a lazer, a diversão, a tecnologia, tudo para proporcionar conforto e entretenimento para o homem. Então veja que é uma sociedade hedonista, em que o fim deles é a satisfação. E tudo volta, tudo gira em torno do próprio homem. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Não vamos dizer que de fato aconteceu, mas é exatamente nesse ofício que os ídolos vão aparecer. São eles os artífices que vão formar ídolos para a sociedade, ainda que ele não mencione em momento algum um ídolo ainda nesse período da sociedade. Mas ele continua. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. Outro assassinato. E olhe que porque o homem o feriu, nem foi uma coisa talvez tão séria, a gente não tem detalhes, mas a ideia é de que, olha, me machucou, fez o que eu não gosto, e eu vou lá e resolvo para a parada, morte na certa. E um rapaz porque me pisou. Veja, a Caim matou um, já o Lameque matou dois. Então, uma cidade violenta, de crimes, de homicídios, uma cidade perversa. Então, observe que na cidade que Caim forma, não há presença alguma de culto a Deus, de temor a Deus, de amor a Deus. Veja o rumo de uma descendência que Deus tinha dito bem antes na maldição a Satanás, que haveriam duas descendências. E nessas duas descendências haveria conflito contínuo. De forma que a descendência dos filhos de Deus andaria com o Senhor
e nesse conflito, em algum momento, apareceria aquele que resolveria o problema, venceria o inimigo, pisando a cabeça da serpente. Então, em algum momento, nesse conflito entre duas descendências, apareceria aquele que finalmente traria a solução, traria a vitória sobre o inimigo do ser humano. E aí, no capítulo 5, ele nos conta outra genealogia. Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e lhe chamou Sete. E ele começará a contar a descendência de Sete. Depois de Sete, vai vir o Enos. E sobre esse Enos, veja o que diz o capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhes também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, toda essa genealogia do capítulo 5, a partir do Enos, ela tem a presença do culto, porque ele diz, daí começou a invocar. Então significa que o culto estava presente na vida do povo de Deus, um povo que adorava ao Senhor. De tal modo que quando nós chegamos no versículo de número 21, diz que surge um outro chamado Enoque. Inclusive é o mesmo nome do filho de Caim. É outro personagem com o mesmo nome. E o versículo 22 diz que andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. De tal modo era a vida deste povo, que, andando com Deus, um deles chegou a ser tomado por Deus para não morrer, porque Deus se agradou dele, porque Deus o amou. Então, observe que na descendência do filho do povo de Deus, e eu não fiz a leitura do capítulo que você deve fazer, e você verá que não existe nada daquilo que acontece na cidade de Caim. Nada. Não aparece a violência, a maldade, o orgulho, a poligamia, não aparece nada daquilo que nós encontramos. Inclusive, a busca e o cultivo de tudo aquilo que satisfaça apenas ao homem. Muito pelo contrário. É interessante que um elemento apenas aparece nessa descendência. Um povo que anda com Deus, que, portanto, cultua a Deus, adora a Deus. Então, é algo bem distinto. De tal modo que, vivendo pela esperança da promessa do Senhor, diz assim o versículo 28. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Observe que quando ele diz isso, ele está mostrando a sua esperança no Senhor, e que o filho dele seria um instrumento de Deus, veja que Lameque é um profeta, seria um instrumento de Deus para trazer um fim à angústia deles. E de fato, em dois aspectos, Noé foi esse instrumento, porque Noé tanto foi um instrumento para a salvação de um grupo e a condenação de todo o restante de sua geração, mas Noé também é o instrumento de Deus para dar sequência à genealogia dos filhos de Deus até a chegada do Messias, Jesus Cristo, o Salvador. Então, veja que está se cumprindo, desde o início, a promessa do Senhor sobre a questão das duas descendências. A descendência de Caim, que vive para satisfazer o seu próprio coração, e a descendência de Sete, Enos, em seguida, que vive para adorar ao Senhor. Essas duas descendências vão estar constantemente caminhando durante toda a história humana e em paralelo, uma em conflito com a outra sempre. Lá na frente, o Senhor Jesus vai chamar de joio e trigo, e assim vai aparecer uma série de denominações para essas duas descendências. Então, veja que a esperança da redenção prometida
para Adão e Eva, naquela maldição que fora anunciada para a serpente, essa esperança está exatamente nos descendentes dos filhos de Deus. Como nós falamos, lá em Lucas capítulo 3, versículo 38, o Evangelho chama Adão de filho de Deus. Então os filhos de Deus são aqueles que andam com o Senhor, sendo descendentes de Adão, mas que andam com o Senhor. Então é nessa descendência daqueles que esperam em Deus que estaria a esperança da salvação, porque deles viria o Messias. Lembrem-se do que Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, quando ele fala dos israelitas. Quando ele fala dos israelitas, que é exatamente o grupo que descende também de Noé, que foi escolhido para ser os portadores da esperança da salvação, ele fala que pertence-lhes a adoção, Romanos 9, versículo 4. E também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo. Então, uma descendência que carrega a esperança da redenção. Então observe que aquilo que Deus promete para Adão e Eva continua. E geração após outra geração, aquela esperança ela é guardada, ela permanece, porque é por meio dessa esperança que o povo de Deus caminha aguardando o cumprimento da salvação divina. Mas os descendentes do povo de Deus se misturaram com os filhos de Deus. E aí a gente entra em Gênesis capítulo de número 6. Capítulo 6 de Gênesis diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra. Então o que acontece? Descendência de Sete, descendência de Caim. Duas descendências. E vai se multiplicando. Vai crescendo o número das pessoas da população mundial. E ele diz, como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, então foi se multiplicando e aumentando a cidade, inclusive de Caim, vendo os filhos de Deus. Então veja, a descendência, a genealogia de Sete, vendo que a genealogia de Caim estava gerando filhas formosas, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Veja que terminaram aderindo ao mesmo problema de Lameque. Lameque foi o primeiro a deformar a família, criando então assim a poligamia. E eles vendo a prática e vendo que as mulheres eram muito bonitas e provavelmente sedutoras, eles passam a tomar para si dentre essas mulheres que viviam segundo o padrão da cidade de Caim. E é claro, uma vez que eles estavam casando com mulheres que eram pagãs, que não tinham nenhum temor a Deus, eles começaram a ser influenciados por essas mulheres. E isso começa a misturar a descendência do povo de Deus, ou a descendência de Sete, com a descendência de Caim. E contaminar, misturar e contaminar. Veja o que acontece. Versículo 3 de Gênesis 6. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então Deus vê que o mundo está se contaminando por inteiro. E se entristece com isso, se aborrece com isso. E reduz a idade do ser humano. Vocês devem ver no capítulo 5 que o homem vivia muito mais. Metusalém, como nos diz o versículo de número 27, que foi o homem que inclusive viveu mais dentro dessa genealogia, viveu 969 anos, quase 1000 anos. E então Deus reduz para 120 anos. Veja que redução grande, de 1000 para 120. Por quê? Porque todos os dias do homem eram dias maus. O homem estava sempre fazendo o que era mal diante do Senhor. Então ele reduz o tempo de vida dos homens. Versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra,
e isso lhe pesou o coração. Ou seja, a ideia de que Deus ficou realmente triste com a situação, não gostou da situação e resolveu dar um fim a esse problema. Observe que a terra se enche de violência. A terra é contaminada. Por quê? Porque a descendência do povo de Deus simplesmente é seduzida pela descendência de Caim e então se deixa levar por todas as práticas que nós encontramos no capítulo 4 de Gênesis, onde a cidade de Caim é formada por uma série de pecados, ela é motivada pelo hedonismo, tudo gira em torno da vontade do homem, o homem é o centro dela. E aqueles que viviam de forma teocêntrica, ou seja, em que Deus era o centro, passam a, pela sedução, deixar essa vida voltada a Deus e começam a viver uma vida voltada também para si mesmo. E aí o capítulo 6, versículo 11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja que esse perigo já serve para nós uma série de aplicações, né? Porque, infelizmente, em nossa geração, tendo em vista a tendência a unificar tudo, globalizar tudo e miscigenar tudo, nós temos visto que as pessoas não têm dado o devido valor à advertência bíblica quanto aos perigos desta mistura entre essas duas descendências. E essas misturas sempre na Bíblia, sempre. Você pode ver isso em toda a Escritura. Sempre trouxe problemas. Sempre trouxe problemas mesmo. Você pode dizer assim, mas Israel várias vezes se misturou com pessoas que eram de outros povos. Por exemplo, nós temos o Boaz, que é um homem de Deus, que casa com Ruth, que é uma moabita. Todavia, lembre-se que ela se achegou ao povo de Deus pela fé. Nós temos a Raabe, que vai também se unir a Israel e passar a fazer parte daquele povo. Mas lembre-se que ela entrou em Israel pela fé. Então não era uma questão étnica, não era uma questão de ser ou não ser parte ou descendente legítimo de uma certa pessoa, uma linhagem ou mesmo uma nação. Diz respeito muito mais à fé, à forma como a pessoa se achega em seu coração ao grupo. A união entre os descendentes do povo de Deus e os descendentes de Caim não é uma união por meio da fé. Não é o povo de Caim, o descendente de Caim, vendo que o povo de Deus anda com Deus, teme a Deus, e assim adora ao Senhor, e Deus se agrada, e aí diz assim, puxa, nos arrependemos, e agora nós queremos também caminhar por este caminho agradável ao Senhor. Não, é muito pelo contrário. Eles seduzem os descendentes de Sete e terminam conquistando de tal modo que, como lá nos diz mais à frente o texto bíblico, eles começam a perder a noção, a razão, a sensibilidade para raciocinando sobre os perigos de que eles estariam sofrendo por causa disso, por causa dessa sedução, eles terminam se deixando contaminar. Realmente, eles terminam se deixando contaminar por causa dos descendentes de Caim. E aí o que acontece é que o povo se perde por inteiro. Praticamente a gente vê uma descendência do povo de Deus se esvaindo a ponto de sobrar apenas uma família. Uma família. Veja que é real aqui na prática o que diz o profeta, que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. É o que o profeta nos diz sobre os perigos dessas seduções. E uma família sobra. Diz Deus no capítulo 6, versículo 8, que diante de tudo isso, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé, um homem com a sua família, ele, a esposa, seus 3 filhos e as esposas, né, cada um com a sua esposa, acham graça diante do Senhor e vão ser salvos. Veja que uma única família, veja os perigos, né? Imagina uma terra inteira contaminada por causa da sedução dos descendentes de Caim. Então, uma vez que eles se misturaram, né?
o que acontece é que todos tendo se corrompido, Deus toma uma providência para resolver o problema. Como nós falamos, redução da idade já é uma solução, e a gente vê inclusive isso no fato de que José, o último personagem de Gênesis, morre com 110 anos. Veja que isso já mostra o cumprimento da palavra do Senhor. Ele disse que o homem viveria 120. José, o último personagem, que em Gênesis 50, 26, morre com 110. Então, dentro daquilo que Deus havia dado como limite. E o próprio autor do livro, o Moisés, ele em Deuteronômios 34, versículo 7, morre com 120 anos, exatamente o número, exatamente a idade que Deus havia dito. Então isso já mostra o cumprimento. Mas o problema era também um problema urgente, precisava ser resolvido. E Deus vai tratar o problema ainda naquela geração. Então Deus vai anunciar um fim, um juízo que seria o fim de uma geração. Mas Deus conserva uma família. Deus conserva uma família para que, inclusive, possa cumprir a promessa feita anteriormente ao homem e à mulher sobre a questão da redenção. Veja que Deus está preservando sempre alguém para que, por meio desta descendência, possa dar continuidade às suas promessas. Como nós já falamos, Noé achou graça diante do Senhor. E no versículo 18, Deus diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, observe que Deus conserva. É interessante, lá em 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo 19. Quando Deus está falando com o profeta Elias, que se sente só, que acha que todo mundo que servia a Deus morreu, porque ele, com zelo pelo Senhor, fica triste, angustiado por ver que parecia que era o fim, dos filhos de Deus. Deus fala para ele no versículo de número 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. E Baal é um ídolo pagão. Observe que Deus diz que conservou. Ou seja, Deus preservou um povo. Veja que a gente pode dizer que Deus conservou uma família para Deus cumprir a sua palavra. Observe que Deus é fiel, é poderoso, não pode ser frustrado. Ele é fiel às suas alianças e ele cumprirá cada uma cabalmente. Essa é a ideia e veremos isso no curso de toda a história bíblica. E então Deus vai dar em Noé continuidade à raça humana. Observe que se Deus acabasse com tudo, daria fim à raça humana. Mas em Noé, Deus dá continuidade à raça humana. Em Noé, Deus dá continuidade aos filhos de Deus, porque Noé é da descendência de Sete, de Enos e assim por diante. E em Noé, Deus dará continuidade à aliança feita com Adão, para que Deus levante dentre os descendentes da mulher aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então ele vai dar continuidade por meio de Noé. Observe a relação. Tem que haver alguém para que se cumpra a promessa. Deus prometeu levantar aquele que seria o Salvador, então é preciso ter alguém para gerar esse Salvador. E a descendência, então, tem que permanecer. A genealogia que será responsável por trazer o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, por meio de Noé, os seres vivos são preservados. Observe que essa é a característica desta aliança feita com Noé. Deus chama Noé e diz para Noé o seguinte. Vamos lá para Gênesis 6, versículo 11 adiante. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então observe que as duas genealogias que andavam separadas se juntaram. E então se corrompeu todo mundo. Então veja que
essa unificação, ela não é boa, não é boa. Então, uma vez que eles se uniram, a sedução dos filhos de Caim trouxe o problema de forma generalizada. E então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e calafitarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo, a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Então veja que Deus dá toda a orientação para que ele possa proceder como Deus quer que seja. Versículo 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, e trarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher e a mulher dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil segundo as suas espécies, de 2 e 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Então observe que Noé será um mediador, um instrumento de Deus para abençoar a criação, inclusive para a conservação da vida, porque Deus usa Noé para que, por meio da arca, vidas sejam preservadas e Deus possa continuar com a criação. Então, por meio de Noé, acontece a preservação da vida. Noé constrói a arca, que é a arca da salvação. Gênesis 6,14, ele diz: você construirá uma arca. Noé leva a sua família. Veja que a descendência do povo de Deus vai dar continuidade. Gênesis 6,18, ele diz: é você e sua família. E não só ele, a esposa, mas ele e os seus filhos, e a esposa, e cada esposa, a esposa de cada filho. Então, veja que a descendência de Sete teria continuidade, inclusive em um deles, né, que é o Sem, é quem dará sequência à descendência do povo de Deus. Por meio dessa descendência, Jesus veio. Noé leva todos os seres vivos, ou de todos os seres vivos, na verdade, né? Ele não leva todos, mas de cada espécie, ele vai levar o casal para que possa procriar, obviamente, e dar continuidade às espécies dentro da criação. Então veja que a conservação da vida também dos seres vivos, os demais seres vivos, né, dos animais. E Noé mesmo tem que providenciar o alimento para todos. Veja como ele é um instrumento para a preservação da vida, um instrumento para conservá-los. Podemos dizer que é um instrumento para a salvação da vida. Noé obedece a Deus e ele obedece por todos eles. A obediência de Noé é quem traz a salvação para todos eles, porque se ele não obedecesse, não haveria. Então Deus é o Salvador, mas Noé é o mediador. É ele quem é o instrumento da salvação divina para que se cumpra a salvação de Deus na vida de todos aqueles que entrariam na arca que Deus mandou que Noé construísse. E ele obedeceu. Então a obediência de Noé é muito importante. E é um instrumento para a salvação de todos aqueles que entrariam na arca que Deus mandou que construísse. Então, enquanto muitos morreriam, muitos vezes, né? Porque na verdade só fica a família de Noé, Noé e todos os que estavam com ele saem da arca para recomeçar a povoação da terra. Acontece o dilúvio, capítulo 7, capítulo 8, e nos diz, no final do capítulo 8, que, versículo 15, então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne. Então saiam todo mundo. Vão recomeçar.
repovoar toda a criação. E é nesse momento, quando eles saem, que Noé levanta um altar ao Senhor. Um altar onde ele oferece um sacrifício ao Senhor, lembre-se, é por derramamento de sangue que há remissão de pecados, porque isso tudo vai indicar que a nossa justiça, a nossa justificação seria por meio da morte de alguém que era justo, aponta para então o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então o culto é feito por meio de um sacrifício e ele oferece esse culto que é agradável ao Senhor. Nós vamos ver isso em capítulo 8 de Gênesis, a partir do versículo de número 20 a 22. Diz assim: Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno. Então observe que é no contexto do culto, do sacrifício, que uma aliança será feita entre Deus e o Noé. E essa aliança tem a ver com tanto a descendência de Noé, quanto com toda a criação. Então, durante o sacrifício, a aliança surge. E aí a gente vê isso na continuação que está em Gênesis capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então veja que Deus faz então uma aliança com o homem, prometendo a ele a conservação da vida. Então vamos ver o que Deus promete nessa aliança. Deus promete não mais amaldiçoar toda a terra por causa do homem. Ele diz: não vou mais amaldiçoar a terra por causa da maldade do homem. Ele diz isso ainda no capítulo 8. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Também promete não mais destruir todos os seres viventes da terra. Então, uma aliança de preservação da vida. Deus iria preservar a criação, não iria mais destruí-la, dando a esperança da salvação, mantendo a esperança da salvação. Deus promete também preservar a ordem na criação enquanto ela durar. Ele fala, continuará a ter verão, inverno, frio e calor. Então a criação continuaria, até porque o dilúvio foi uma desordem muito grande, né? Chuva demais e água vindo debaixo das fontes, né? Debaixo do grande abismo, como ele diz. Uma grande desordem acontece, um grande cataclisma acontece no momento do dilúvio. E Deus promete manter a ordem. Deus abençoa Noé e seus filhos
E Deus estabelece um sinal de aliança com Noé e a criação. Observe que quando ele fala da aliança, ele não diz que é aliança só com Noé. Ele diz que é uma aliança com Noé e também com todos os seres vivos. Então é uma aliança com toda a criação. Ele diz no versículo 16, versículo 14. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes, de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Então deixa um sinal de aliança entre ele e toda a criação. Observe que essa aliança tem uma relação com a aliança anterior feita com Adão, porque a questão da esperança da salvação é preservada. Caso Deus destruísse tudo, onde é que estaria a salvação? Onde é que estaria a esperança? Deus garante a preservação da criação para que, inclusive, se cumpra a promessa feita a Adão, né? Então, nesse relacionamento entre Deus e Noé, em que é estabelecida a aliança com toda a criação, nós temos alguns pontos da aliança. Vamos considerar quais são os pontos. Quem é o mediador da aliança? Aquele que está mediando na aliança que Deus faz com a criação. É o Noé. Noé é o mediador da aliança entre Deus e a criação. Observe que Deus está fazendo promessas, então é uma aliança unilateral. Deus promete, Deus não exige nada, Deus promete. É uma aliança graciosa, é uma aliança com promessas, é uma aliança unilateral e Deus promete pelo seu próprio nome. Vamos dizer que ele jura em seu nome para confirmar a sua promessa. Ele é o único que sustenta a aliança com Noé, assim também como foi com Adão e Eva, em Gênesis 3,15. Onde é o local da aliança? É o culto ao Senhor. Interessante que é no culto ao Senhor, onde houve o sacrifício, o derramamento de sangue, que a aliança entre Deus e a criação é estabelecida. Onde Deus promete preservar a criação, preservar a vida. E qual foi o sinal da aliança? Nós vimos que o sinal da aliança com Adão antes da queda era o paraíso. Enquanto ele estivesse com vida e obedecesse, estaria no paraíso. Caso contrário, não mais. E ele, tanto é que ele é expulso quando ele peca. Depois do pecado, a aliança graciosa de Deus, feita com Adão e Eva, ela tem a ver com o sinal dado é exatamente essa constante esse paralelo e cheio de constante briga, conflito entre as duas descendências. Logo em seguida nós vemos isso. Caim e Abel, Caim e Sete. Nós vemos o conflito entre duas descendências. É um sinal que confirma a promessa feita na aliança estabelecida com Adão e Eva após a queda. E em Noé também há um sinal. O sinal é o arco-íris. Quando o arco-íris aparece, ele mostra que Deus é fiel às suas promessas, à sua aliança. Por isso que, inclusive, é uma coisa muito horrível mesmo, o uso do arco-íris para defender pecados, os mais horrendos que a sociedade tem cometido e defendido por aí. É com certeza uma blasfêmia horrível. Deus com certeza tomará satisfação de todos eles, porque eles difamaram, sujaram o sinal da aliança de Deus com a criação para a preservação da vida. Com certeza é algo muito sério. Não tenha dúvida. Há uma promessa da aliança. Qual é a promessa? Deus não mais destruiria a criação por águas. Então há uma promessa ali na aliança feita com a criação. E qual o propósito da aliança? É a preservação de vida de toda a criação. Para quê? Para que se cumpra a promessa. Como Jesus teria vindo se Deus tivesse destruído tudo? Se Deus simplesmente tivesse acabado, não aguento mais o ser humano, acaba com tudo. Então, aqueles que viveram e morreram, o homem tem uma alma que é eterna, eles não teriam a esperança da salvação. Ou seja, não haveria quem pagasse a dívida deles e, portanto, eles teriam que sofrer a condenação. Mas, se Deus permanece ou preserva a criação,
Então a esperança para aqueles que já viveram e que estavam aguardando o cumprimento da promessa, ela é mantida. A esperança é mantida. Por quê? Porque enquanto Deus preserva a criação, ele também estaria mantendo firme a sua promessa de trazer o Salvador. Tanto que é isso que acontece e Jesus Cristo, o Salvador, vem no tempo certo, descendente da linhagem escolhida por Deus, dos filhos de Deus, e cumpre exatamente a palavra que Deus disse. Ele pisa na cabeça da serpente, cumprindo a promessa do Senhor. Veja que lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número... Não, Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Paulo diz assim: e o Deus de paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. E aí veja que ele usa a mesma linguagem que é usada em Gênesis 3,15, mostrando que a serpente ali é uma referência, sim, a Satanás. Então, a aliança com Noé dá continuidade ao propósito de redimir a criação, garantindo a preservação da criação. Lá em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 7, Hebreus 11, 7, nos diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro. Herdeiro significa que vem algo antes. Então veja que há uma continuação. Noé foi herdeiro da justiça pela fé, porque significa que antes dele, pessoas estavam vivendo pela fé e sendo justificadas por ela. E Noé se torna um herdeiro desta. Assim como também nós vamos encontrar Abraão, Isaque e Jacó, em que vai se transmitindo para o filho esta herança da justiça pela fé. Então observe que há uma continuidade, há uma relação com algo anterior. Há uma relação com algo anterior. Quando Noé ali crê na palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através de água, a qual, figurando o batismo, observe que coisa interessante, ele sempre trata uma questão de continuidade, ou seja, o que veio antes sempre vai ter uma continuidade culminando em Cristo, a qual, prefigurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, estará à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então observe que os textos mostram que há uma relação de continuidade. Noé é uma continuidade de uma promessa anterior, que eles criam e ele continua, por crer, se torna herdeiro dela. E também vai culminar em Cristo. Tudo vai culminar em Cristo. Então, Deus promete para Adão a vitória sobre Satanás. Apocalipse 12 fala muito claramente que Satanás era exatamente aquele que estava lá atrás e que tudo vai culminar com a vitória de Jesus sobre ele, né? Capítulo 12 de Apocalipse nos diz assim. Vamos ver aqui a partir do versículo... quando ele fala que nasceu, né, o filho varão, que há de reger as nações, e diz que houve peleja, versículo 7. No céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então observe que há toda uma relação. Todos esperavam o cumprimento da promessa. E cada vez que vai passando o tempo, dentro dessa história do povo de Deus, vai se cumprindo algo a mais. E Deus vai confirmando. E quando Deus fala com Noé dizendo: eu vou preservar a criação, ele continua com sua aliança feita com Adão. E essa aliança que vai passando para outros personagens, mostrando a preservação das promessas do Senhor, vai culminar em Cristo. Tanto é que a linguagem usada sempre se refere a Gênesis, porque a primeira aliança foi feita com Adão e ela continuou em vigor e ela foi renovada com outros personagens até culminar em Cristo Jesus, aquele que inclusive cumpriu e trouxe uma nova aliança para nós. Então, a semente santa dos filhos de Deus tem continuidade por meio de Noé. Tanto é que nós, quando vamos lá para no texto de Gênesis, capítulo de número 9, versículo 20, ele fala um pouco sobre os filhos de Noé. Diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Caim, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, sobre o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Observe que Sem é herdeiro das bênçãos de Deus dadas a Noé. E assim, a esperança da salvação tem continuidade, porque Deus preservaria a descendência da promessa até chegar naquele que salvaria o homem. Assim, nós temos na terceira aliança uma relação com a aliança feita com Adão. Vamos orar ao Senhor então nesse momento. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Obrigado por estudarmos a Tua palavra e compreendermos aquilo que o Senhor nos diz. E ajude-nos a aplicar a nossa vida. Que o Senhor abençoe o Teu povo assim. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e uma ótima noite.